Fala galera, tudo bom? Tio Uli aqui na área. Vamos falar do fenômeno Sell in May and Go Away, também conhecido como o fenômeno das bruxas, porque ele começa teoricamente no dia 1º de maio e vai até o dia 31 de outubro. Então o que a gente está fazendo aqui, gente? Existe aí um famoso ditado no mercado americano, estou falando aqui diretamente dos Estados Unidos, de Boca Raton, na Flórida, que é o Sell in May and Go Away, ou seja, chega no verão americano, os investidores eles tendem a vender suas posições, Sell in May, e go away, e viajar, né? E a gente quer entender se esse fenômeno realmente existe na prática e como extrair valor desse fenômeno caso ele exista, né? Porque a gente pode tentar extrair valor de uma maneira e na verdade isso não funcionar porque a gente não entendeu o que está por trás dessa dinâmica. Então o que eu fiz aqui, ó? Na base de dados primeiro eu peguei dados aí do fechamento do dia 29 de abril de 2019, 29 de outubro de 2018, 29 de abril de 2018, 29 de outubro de 2017 e fui fazendo isso aqui, ó, até a data do dia 29 de outubro de 1994. Tio Uli, por que você pegou somente a partir de 94, uma vez que o Ibovespa ele tem dados desde 1967 no Economática? Por causa do Plano Real, decidi botar essa data. Vamos ver quanto que será esse N aqui que a gente vai trabalhar. Será um N de 50 períodos, ou seja, suficiente aí para a gente testar isso. O rigor dos testes de hipótese aí que os acadêmicos gostam de usar não aceita esse tipo de estudo, já é para deixar claro para as pessoas que a academia, de alguma forma, ela rejeita esse fenômeno, mas a gente aqui é prático, né? A gente é skin in the game total. Então aqui nessa segunda planilha, gente, o que eu fiz? Eu só mudei os cabeçalhos aqui para ficar mais fácil das pessoas entenderem. E aqui fui para uma outra planilha, onde eu botei tudo encadeado, ou seja, tudo na horizontal. Mas a melhor maneira da gente trabalhar esse estudo aqui é transpor os dados, botar eles na vertical, ou seja, de cima para baixo. Então a gente está vendo aqui maio de 2019, novembro de 2018, maio de 2018 e assim em diante até lá embaixo, tá? Então, por exemplo, esse dado aqui ele é referente a esse semestre. Esse dado aqui é referente a esse semestre. Então, só para a gente já iniciar já aqui o nosso estudo, eu vou excluir isso aqui e vamos botar aqui a média aritmética. Vamos botar aqui o desvio padrão amostral, a máxima que a gente encontrou nesse período e a mínima que a gente encontrou nesse período, tá? Então, aqui ó, a gente vai botar o average, sem pressa, gente. Como diria o ditado aí, vida boa não tem pressa. Vamos aqui, ó, standard dev.sample, porque existem mais dados que esse aqui que eu coletei. Aqui a gente vai botar o máximo, ou seja, o valor máximo encontrado aí nessa brincadeira. E também o valor mínimo encontrado nessa brincadeira. Como vocês estão vendo, eu fiz isso tanto para o Ibovespa, quanto para a Nasdaq, para o ouro e o S&P 500, tá? Antes que as pessoas já venham com dúvidas, é importante a gente deixar claro que o Nasdaq e o S&P 500 eles estão em valores originais, ou seja, em dólar.
Mas eu acho que isso não causa aí nenhum tipo de problema, porque a gente só quer entender se existe realmente um efeito nessa janela temporal, que seria a melhor maneira de chamar isso, tá? Então eu vou esconder isso aqui também, só para a gente ter noção aqui da tabela inteira. Vou esconder isso aqui, ó. Então, a média de retorno semestral do Ibovespa foi de 8,64. Quando a gente compara isso com o Nasdaq, foi de 6,08, só que o Nasdaq aqui ele foi em dólar. O S&P também ele foi em dólar, tá? Semestralmente, lembra, gente? Se a gente fosse pegar isso aqui e transformar num anual, o que a gente tem que pegar? 1 mais isso aqui. E aí usar aquela formulazinha do quero sobre tenho. Eu quero em um ano, só que eu tenho um semestre. Posso botar 2 sobre 1, ou eu posso botar aqui 12 sobre 6, tá? E aqui a gente põe o menos 1 depois, e a gente entende que esse retorno aqui, na verdade, ele foi de 8,86%. Vamos fazer isso aqui para todo mundo, só para ninguém ficar com ciúme. Falar que eu estou privilegiando aí um ou outro. Então, ó, quando a gente põe aqui no anual, a gente está vendo um retorno aí de 18% para o Ibovespa, 12% em dólar para o Nasdaq, 13% aqui em real para o ouro, apesar do ouro ser um ativo dolarizado, referenciado em dólar, né? E o S&P 500 ele teve esse retorno aí de 8,86% ao ano, em média, desde 95. Isso aqui já diz muita coisa para a gente, já, tá? Primeiro, o Nasdaq ele contém um risco maior por tratar de empresas de tecnologia que tem um beta maior, né? Para quem está acompanhando o curso aí do Tio Uli, sabe já o que o beta é, mas não custa nada a gente agregar de novo essa informação que o beta ele trata da inclinação da curva, ou seja, da intensidade que o retorno tem quando comparado com o seu índice aí de referência, tá? Então, outra coisa importante da gente falar sobre esse assunto é que, enquanto o beta ele fala de intensidade, a correlação ela fala só da direção dos retornos, ou seja, se foi positivo ou negativo, não estamos falando de intensidade aí, tá? Vamos agora cair dentro do estudo em si. O que eu fiz aqui, ó? Eu peguei o retorno de maio a novembro de 2018 para 2018, 2017 para 2017, fiz isso desde 1995. Quando eu peguei o retorno de novembro a maio, a gente viu aqui novembro de 2018 a maio de 2019, mas aí, tio Uli, pô, a gente ainda não chegou em maio, a gente está em abril ainda de 2019, a gente está no dia 29 de abril de 2019. Eu fiz aqui um ajuste justamente para poder fazer esse conteúdo antes de dar o dia 1º e vocês entenderem a dinâmica aí do que a gente está falando. Não precisa ser um valor exato. Eu tenho certeza aí que quem entendeu o assunto vai acompanhar aí, mesmo a gente estando usando aí datas como 29 de abril e dia 29 de outubro, tá? Então, a gente pegou o Ibovespa, o Nasdaq, o ouro e o S&P 500. Pegamos aí todos esses valores em termos de semestre, fizemos aqui e tivemos esse resultado. Eu vou primeiro abrir aqui o resultado do mínimo. A gente vê aqui que a mínima nesse período para o Ibovespa foi de 45,41%, ou seja, o menor valor semestral que aconteceu entre maio e novembro desde 95 foi de 45%, ou seja, em um semestre quem estava investido na bolsa perdeu 45% do seu capital. Por isso que eu falo, gente, é muito importante que a gente diversifique, tá? Tanto com outras classes, mas também dentro da classe. Ah, tio Uli, mas eu boto em vários setores. Isso não importa, porque quando a gente está falando da classe ações, principalmente no Brasil,
O gestor americano, ele fala assim, ó, eu quero me livrar de todas aquelas posições, eu não quero mais aquele risco na minha carteira. E aí ele vende o que é bom, o que é ruim, o que é do setor bom, o que é do setor ruim. Dá muita pressão nos preços mesmo, tá? Só para a gente comparar aqui, ó, o ouro, que é tido como um investimento muito mais defensivo, ele teve a sua pior variação em 6 meses na casa de 9,09% negativo, tá? Quando a gente pega aqui S&P 500 e o Nasdaq, a gente vê também bloodbath, como a gente costuma falar, o banho de sangue, né? Menos 31% em dólar, menos 33% em dólar aqui para o S&P 500. Vamos comparar isso com o período de novembro a maio, para a gente ver? Olha. O Ibovespa apresentou uma variação mínima de 6,43% negativo. Olha só, quando a gente compara novembro a maio, desde 95, com maio a novembro, desde 95, olha só, o Ibovespa e o Ibovespa. Olha o ouro. O ouro que é para defender, no momento que o Ibovespa cai, teoricamente, ele caiu menos aqui nesse período do que nesse período, ou seja, de alguma forma sustenta a hipótese do efeito Dia das Bruxas, do Sell in May and Go Away, tá? A gente vê que o S&P 500 também tem esse mesmo processo, apresentando uma queda muito menor aqui do que no período de maio a novembro. Quando a gente pega a Nasdaq, a gente vê que esse aí não teve muita referência, tá? Vamos falar agora do máximo. Vamos ver se alguma coisa mudou. Então, olha, o máximo que o Ibovespa apresentou entre um período de maio a novembro, desde 95, foi 41%. Ou seja, isso aqui já quebra a crença que não dá para ganhar dinheiro nesse período. Ou seja, a gente não deve não estar exposto a ações nesse período. A gente deve usar uma outra técnica. Eu vou falar mais na frente, tá? Mas a gente vê que o período de novembro a maio apresentou uma máxima para o Ibovespa de 69,55%, ou seja, maior que o período aqui de maio a novembro. Vamos ver o ouro? O ouro teve um período aqui de máxima entre maio e novembro maior do que o período de novembro a maio. De alguma forma, isso faz algum sentido também, já que a gente quer se defender do mercado acionário através do ouro quando a gente vê algum tipo de estresse. Então, olha só, nesse ano aqui de maio de 2002 a novembro de 2002, o ouro apresentou a sua maior variação de 57%. E olha o que aconteceu com o Ibovespa, menos 26%. E aqui, quando a gente vê a variação máxima do ouro nesse período, 36%, a gente vê que também teve um período muito forte nas ações, tá? Então, às vezes, existe um risk on, como diz aí a gíria do mercado, tipo, vamos comprar ativo. Então, isso aqui não impediu que no semestre, na verdade, que o ouro deu mais dinheiro, quando a gente pegou no período de novembro a maio, o Ibovespa também no mesmo ano apresentasse o seu maior período. Ou seja, corrobora a ideia de que a gente tem que diversificar sempre e a gente não está abrindo mão de rentabilidade quando a gente está diversificando, tá? Isso é uma crença que as pessoas têm que abandonar o quanto antes. A gente não abre mão de retorno para diversificar. Vamos ver agora o desvio, que é a volatilidade, é uma métrica de risco para quem acredita no mercado eficiente. Olha aqui, ó, o Ibovespa apresentou 22,57% de desvio nesse período todo aí que a gente viu. Vamos ver aqui agora. Olha, menor. O Ibovespa ele foi menor aqui no período de novembro a maio, tá? Vamos ver agora o ouro. Primeiro, olha, desvio menor do que no período de maio a novembro. Ou seja, a volatilidade ela também diminui no período de novembro a maio. Isso aí corrobora aquela nossa crença de que quando o mercado diminui a volatilidade, ele tende a
ter um movimento de alta, tá? Então, vamos abrir aqui o resto das palhetas. Olha só, quando a gente vê em termos de S&P 500, o desvio padrão foi menor mesmo no período de novembro a maio. E aqui a gente vai chegar na nossa resposta final. Vamos botar primeiro a Nasdaq. Olha, ela teve uma média aritmética de retorno de 3,97 ao semestre, enquanto no período de novembro a maio ela apresentou um retorno de 8,09%, né? Ou seja, quase o dobro. Vamos ver o S&P 500 então? O S&P 500 teve um retorno médio de 1,48% nos semestres entre maio e novembro. Quando a gente vê esse mesmo ativo no período de novembro a maio, olha só, 7,01% no semestre. Olha só que agressivo, gente. Então, a gente vê aqui que no mercado americano, a gente consegue ver uma sazonalidade entre o semestre de maio a novembro e o semestre de novembro a maio. Vamos ver o ouro agora? 5,1% no semestre de novembro a maio. Quando a gente pega aqui, olha, maior. Então, a média de retornos de maio a novembro para o ouro foi maior do que de novembro a maio. Ou seja, faz todo sentido, já que o ouro é tido como um ativo defensivo, tá? E agora vamos ver aqui o Ibovespa. 1,49% de retorno médio semestral entre maio e novembro. Quando a gente pega agora, olha, o Ibovespa de novembro a maio, 17,09%. Ou seja, existe mesmo uma diferença estatística muito forte quando a gente está falando de Sell in May and Go Away. Lindo, lindo. Eu adoro esse estudo, gente. Mas aí, eu te pergunto, como tirar proveito disso? Como tirar proveito disso, gente? Como tirar proveito? Como tirar proveito disso sem deixar de estar exposto? A gente pode usar a diversificação, é um tipo, ou seja, vamos dizer que eu realmente acredito e eu quero operar baseado nisso. Então, vamos falar que eu faço um 70% renda variável e 30% renda fixa aqui. Aqui eu vou fazer 40% renda variável, 60% renda fixa. Porque ainda continuo exposto a Ibovespa, só que numa maior escala do que aqui. Dei um exemplo. Exemplo 1, né? Vamos usar do jeito que eu realmente gosto de pensar. Beta menor que 1. Beta maior que 1. Eita, Lele! Beleza, né? Coisa linda. É isso. Então, eu acho que essa, para ser simples e objetivo, são as duas melhores maneiras aí da gente expor o nosso portfólio usando a sazonalidade do Sell in May and Go Away, tá? E aí, tio William, pô, e agora? Como é que eu faço para agora fazer um portfólio assim? A gente está entrando no período de maio a novembro e a gente pode fazer o que a partir disso? Vamos pegar isso aqui, ó. Tio Uri vai abrir uma nova janela. E aí, o que eu faço? Eu pego isso aqui, indicador técnico, vou pegar o volume, vou pegar a cotaçãozinha, né? A cotação nunca é ruim para um estudo desse. Vamos pegar também um lucro por ação dos últimos 12 meses. Vou botar isso aqui só para agregar valor para os meus mentorados, para os meus close friends e para o pessoal do curso também que estará recebendo essa planilha, tá? Vamos botar aqui. Eu vou adicionar aqui algumas coisas que eu gosto. Vou botar o beta aqui para vocês. Eu vou botar também outro indicador técnico que eu tenho estudado muito, graças ao meu amigo Fernando,
que é o índice de força relativa, tá? Só que aqui eu vou botar uma definição avançada, que é o seguinte, eu vou botar dos últimos 120 dias. Não, vou botar 90 dias, tá? Vou botar 90 dias. Aí eu copio isso aqui. Vai demorar ali só porque a gente está gravando ao vivo, tá? Mas isso que eu gosto de mostrar para vocês, gente. Vamos voltar aqui e olhar essa tabela de novo. Olha só, em 2008, ninguém se salvou. Só o ouro se salvou aqui, ó. Mas quando voltou aqui do período de novembro de 2008, que passou a crise, até maio, olha só a força que o Ibovespa veio com esse período aqui. Mas olha só, de maio a novembro de 2008 foi muito negativo. As pessoas gostam de explicar esse movimento aí do sell in May and go away, por quê? Porque é nesse período aqui, entre maio e novembro, que a gente tem eleições presidenciais, mudanças aí de governo, e isso impacta de alguma forma o mercado acionário, tá? Então essa pode ser uma das explicações para esse fenômeno de sazonalidade. Lembrando, eu levo isso em consideração e eu faço o quê? Também, né? Seria uma terceira alternativa, que eu acabei não botando aqui. Acumular aportes. Ou seja, eu vou acumulando, investir, não, fazer aportes, né? Ou seja, como eu tenho rendas regulares, eu costumo fazer o seguinte, eu vou acumulando os aportes entre maio e novembro, e eu vou fazendo aportes mais regulares entre novembro e maio, tá? Vamos ver o último ano, o que aconteceu? Olha só, de maio a novembro de 2018, a gente teve aqui um resultado ruim, e agora de novembro a maio a gente teve um resultado bom. Ou seja, nessas últimas duas evidências, de alguma forma aqui o estudo ele se mostrou prático e mostrou efetivo, né? A gente tem que entender agora se dá para fazer algum tipo de estatística mais avançada baseado nessas observações aqui e se dá para evoluir dessas alternativas que eu dei aqui. Que primeiro é diversificar o portfólio de maneira diferente, escolher através do beta, e esse aqui que é para quem faz aportes regulares, acumular aportes, tá? Então essas são maneiras aí de explorar essa sazonalidade. E eu vou só esperar que o Economática acabar de copiar esse valor. E a gente vai botar ali e a gente vai entender se dá para fazer uma carteira baseada nisso ou não, tá? Esse vídeo aqui está muito top, sério. Porque eu vou usar várias coisas que eu estou usando no curso lá para aumentar aqui essa observação, tá? Corporação 17, corporação 16, beta e FR. Então, a gente vai pegar aqui, vai congelar esse painel. Então, o que a gente vai fazer aqui de início já? A gente vai fazer o nosso filtro, né? Então, count if. A gente vai excluir todo mundo que não tem 5 aqui nessa coluna desse filtro. Lembrando que esse vídeo aqui, ele poderia muito bem estar no curso, mas eu vou botar para o público inteiro, porque eu acho que vale a pena distribuir para a galera esse conteúdo aqui. Gosto muito dessa sazonalidade que o Sell in Go Away apresenta. E vamos aqui, mais uma. Epa.
Vou excluir todo mundo, tá, gente? Epa, dei mole, dei mole, dei mole. Deixa eu ver se dá para consertar isso rápido. Queria só a ação mais líquida. Acho que eu consegui. Vou ter que apagar isso aqui, gente. Quem sabe faz ao vivo e quem sabe erra ao vivo. Então aqui, ó. Por que que eu apaguei e botei de novo? Porque eu tinha colocado todas as opções de ações e no Economática eu tenho a opção de escolher só a ação mais líquida, tá? Isso aí evita aí que eu fique replicando várias vezes o mesmo ativo. Então eu vou excluir aqui mais uma vez. E só vai ver esse final desse resultado mesmo, desse conteúdo, quem for muito pica mesmo. Porque muita gente só quer ver o resultado final e abandona. Mas aqui é só galera sinistra. Vou pegar agora e fazer um preço sobre lucro de 3 anos. Preço sobre average. Eu só quero observar qual será a... Olha só, se a gente fosse pegar o beta médio dessa carteira... Peraí, deixa eu excluir todo mundo aqui que não tem liquidez. Vou botar 500 mil essa liquidez, tá, gente? Só para facilitar o trabalho aqui. Tá, eu vou excluir a Gereissat. Não, deixa eu ver se dá para fazer a carteira aí sem ter que excluir ninguém por falta de dados. Vou botar essa carteira aqui. Ó, quem não tem dados é justamente quem eu não gosto mesmo, que é o WIS. Vamos aqui para essas empresas. Vamos ver se esse elo está aqui. Eu vou tirar esse elo também. Quem está fazendo meu curso aí sabe por que eu estou excluindo essas empresas, tá? Então, gente, olha só. O IFR é o índice de força relativa. Ele mede a potência, que aqui no total agora tem 54,51 dessa amostra. Ele mexe a força relativa em relação ao mercado. Ou seja, se aquele papel está indo na tendência forte do mercado, ele vai ter um valor mais alto. Caso não, ele vai ter um valor mais baixo. Então, a gente olha aqui, ó, o beta médio dessa carteira foi de 0,81. Se a gente fosse fazer uma carteira somente baseada em beta, olha aqui, ó, essa seria a carteira do Sell in May and Go Away. Agora, por quê? Porque a gente está entrando no período de maio a novembro. Caso a gente estivesse no período de novembro a maio, a carteira seria mais para essa aqui, ó. A gente nem tem isso aqui agora, mas olha só. Seria essa carteira aqui. Itaúsa, Magazine Luiza, Itaú Unibanco. Vamos tirar aqui só para não repetir dois ativos. E a gente adiciona aqui mais um, tá? Então seria, caso o beta fosse alto, né? Seria Guararapes, Itaúsa, Magazine Luiza, Semig, Bradesco, Bradespar, Tegma, Banrisul, PetroRio e Banco do Brasil. Como a carteira ela tem que ser defensiva pelo período que a gente está entrando, a carteira acabou ficando essa aqui. Klabin, Cristal, Metal Leve, SLC Agrícola, VEG, Unipar, Wilson Sons, Odontoprev, Ambev e São Martinho. Para vocês verem aqui, ó, muitas empresas com
exportação relevante na carteira, mercado em dólar, né? Então, a metodologia ela não mente, né? Se usar a relação de preço sobre lucro, a gente está vendo aqui, ó, que o beta seria uma maneira da gente botar alguns ativos nessa carteira. O beta dessa carteira aqui ficou de 0,8, ou seja, a relação preço sobre lucro ela tende a ser melhor para mercados defensivos, quando a gente compara aí com o Ibovespa. Isso aí a gente já sabe que é difícil ganhar do Ibovespa quando a gente está falando de mercado de alta, mas no mercado na baixa fica mais fácil. O próprio Warren Buffett fala que a Berkshire Hathaway ela é melhor de defesa do que de ataque, tá? Botei agora preço-lucro de 2 anos, só para a gente entender o que muda na tabela. Olha só, o beta, que era 0,8, passou para 0,7. Olha só, interessante isso. Agora vamos botar aqui só de 1 ano, para ver se tem alteração. Cara, esse conteúdo aqui está altíssimo nível, sério. Modéstia à parte. Que a gente está trabalhando aqui efeito de sazonalidade, a gente está falando de beta, a gente está falando de factor investing, tá top. Quando a gente bota para 1 ano, a média do beta vai ainda mais para baixo, tá? Então é interessante a gente ver isso. E foi isso aqui, galera. Conteúdo aí de meia hora, de muito alto nível. Obrigado a todo mundo até que ficou ao final. Curte aí, bota comentário, repassa para o vizinho. Esse conteúdo aqui ele é 0800, mas tem muito valor mesmo. Beijo grande, galera!